Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos a mais uns melhores momentos do programa Fator Humano aqui no YouTube. A minha convidada dessa semana é a diretora artística e regente do coral Unicamp Ziber na Boca, a Vivian Nogueira. A Vivian vai contar para a gente como é que foi a construção da sua carreira até chegar a esse posto que ela ocupa há praticamente 36 anos, está faltando muito pouquinho para isso, né? E vai falar também sobre as inovações que ela fez ao longo desse tempo, todo o processo construtivo, todas as mudanças que ela foi exercendo dentro do coral, né? Para chegar a esse nível alto de qualidade que é apresentado hoje. Obviamente, ela vai falar também sobre os perrengues, né, da pandemia, como que é você coordenar uma gravação à distância, né, com tantos membros, né? Afinal de contas, o instrumento, né, ali são as vozes humanas, né? Então a gente precisa prestar muita atenção que coordenar esses instrumentos não é uma tarefa muito simples nem muito fácil, mas no entanto é um trabalho magnífico e de qualidade. Bom, vou deixar vocês agora com alguns melhores momentos aí, né, para vocês terem um gostinho do que vai na íntegra no Spotify na quarta-feira, né? E logo depois dos melhores momentos a gente volta para falar aí sobre uma surpresinha que vai ter aí durante o programa, tá bom? Até já! Regência coral, depois orquestral, depois, mais para frente, eles dividiram esse curso também, você poderia optar só por regência coral, mas na minha época era regência, o que eles chamam de regência plena, que você faz primeiro a regência coral, depois a orquestral, e embora eu tenha feito todas as matérias e me formado em regência plena, eu sempre quis direcionar minha atividade para o coral, porque eu sempre tive um interesse muito grande pela voz, né? Uhum. Eu dentro do curso de regência, como é regência orquestral, você tem que fazer um instrumento de orquestra, e eu toquei violoncelo, comecei a estudar violoncelo nessa época, eu cheguei a tocar numa orquestra jovem, que se formou na época, né, e foi um trabalho bem interessante, e eu me interessei bastante pelo violoncelo, mas sempre a atividade coral, né, como a regente, ela sempre se sobrepôs a essas outras atividades, então você acaba, né, com o seu desenvolvimento profissional, você acaba tendo que direcionar cada vez mais a sua atividade. Então, quando você canta, o seu corpo é o seu instrumento, então você precisa começar a se voltar para ele, começar a desenvolver uma conscientização corporal, né? Eu sempre, nos meus ensaios, a gente tem uma parte onde a gente faz um pouquinho de relaxamento corporal, bem tudo em dose homeopática, mas eu chamo a atenção deles para isso, né? Sobre essa questão de se voltar para o corpo, sabe? Porque diferente de um instrumento, quando você estuda, por exemplo, cello, que eu estudei cello, quer dizer, tem uma técnica para você segurar o arco, para você tocar esse arco na corda, para você. Isso tudo é muito externo, você consegue visualizar bem como é, se o seu dedo está arqueado para segurar o arco, como precisa, se o polegar tá aqui fazendo uma oposição aos demais dedos, você consegue equilibrar bem. Isso tudo é mais visível. Agora, no canto, não, tudo acontece muito internamente. E é por isso que é importante você desenvolver essa consciência corporal, que você tem que respirar, utilizar uma respiração própria para o canto. Toda atividade musical é uma atividade que exige bastante disciplina, né? Ela exige um treinamento diário, né? Toda atividade. Então, e no caso do coral amador, como eles não leem aquela notação musical, eles não, né, não fazem a leitura, a gente trabalha
em cima da percepção auditiva, da percepção musical deles. E para isso, eles têm que desenvolver esse ouvido e o melhor caminho é da memorização, quer dizer, se você, de tanto ouvir, você vai memorizando a questão dos intervalos, tal. Então, esse treinamento eles precisam adquirir. Nessa suspensão, a gente ficou um primeiro momento sem saber o que fazer, mas aí quando, né, depois de um mês, você começa a perceber que você precisa arranjar uma forma de desenvolver o seu trabalho, de continuar produzindo, porque a gente não... Na verdade, eu acho que quando eu comecei a desenvolver esse trabalho virtual, de ensaio virtual, eu também não tinha ideia de que a pandemia iria se estender até hoje, até 2021 que estamos, né? Mas eu comecei e, assim, na verdade, o que eu fiz foi, primeiro, adaptar o meu ensaio para uma plataforma de videoconferência ou de reuniões. A gente não tem um programa, uma plataforma própria para desenvolver ensaios musicais. Então, eu aproveitei o que tínhamos e comecei a dar ensaio nesse formato. Muito bem, a Vivian falando, vai contando, é uma história interessante, né? Magnífica, vai levando a gente não tem a menor ideia como é que tudo isso se constitui, como é que tudo isso é feito, né? Bom, a surpresa pela qual eu falei é que durante o programa, na entrada e no final do programa, nós vamos ter a apresentação de duas peças executadas belamente pelo Zíper na Boca, né? Sobre o comando da Vivian Nogueira. E então vocês vão ter a oportunidade de ouvir, né, esses dois números, que são assim trabalhos magníficos feitos pelo Coral Unicamp Zíper na Boca. Então é isso, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Ouçam o programa na íntegra na quarta-feira, que está imperdível. E antes de ir embora, se você não se inscreveu nesse canal aqui, não ativou o sininho, faz isso. Você vai receber toda semana um material de qualidade, uma coisa para você ouvir e aproveitar a mensagem que é trazida durante o programa, eu tenho certeza disso, ok? Então é isso, um abraço a todos e até a próxima semana. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!